Olá, estamos aqui para mais um programa Jovens Pensadores, o programa em que você, jovem pensador, é a estrela. Hoje nós temos o grande prazer de estar aqui com a doutora Yara Chalela Genovese, psicóloga, professora universitária na Unisantos e que vai falar para nós aqui de um tema muito importante, muito interessante e muito pouco conhecido, anemia falciforme. Boa tarde, querida Yara, grande amiga. Como é que é essa história? Nós estamos aqui conversando antes de começar o programa, como é importante compartilhar conhecimento o tempo todo, porque os nossos queridos vizinhos aqui de América, os americanos, norte-americanos, os estadunidenses, sempre falam que knowledge is power, conhecimento é poder. Eu acredito muito nisso, por isso que tem gente que não gosta de compartilhar conhecimento, porque parece que vai compartilhar o poder. Perder o poder, mas será que a gente perde poder quando compartilha conhecimento? Ou será que a gente fica mais forte? Anemia falciforme, meu amor, fale. Boa tarde, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu amei esse convite, eu gosto de falar desse tema. E quando você diz em compartilhar conhecimento, veja só, existe uma parcela da população que é invisível. E existe uma parcela de conhecimentos médicos que também são invisíveis. Isso não tem nada a ver com minoria ou maioria, porque na população, exatamente essa invisibilidade, ela atinge um número muito grande de pessoas. A anemia falciforme, hoje chamada de doença falciforme, é uma alteração sanguínea genética familiar, e a gente tem aqui um esqueminha para mostrar como é que ela ocorre. Nós estamos falando de um casal onde ambos têm o que se chama um traço falciforme, porque ela é, como a grande maioria, graças a Deus, das síndromes genéticas, bastante recessiva. Ela é recessiva, ela não é dominante. Então, o pai e a mãe portadores do traço falciforme, isto é fácil de se detectar hoje por exames especializados, se unem e eles têm algumas possibilidades em relação aos seus filhos. Então, eles têm a possibilidade de ter um filho AA, ou seja, nenhum dos dois tem sequer o traço falciforme. Isso lhe dá mais ou menos uma porcentagem ali, certo? Onde os dois genes dominantes normais se encontraram. Tem duas possibilidades de que esse traço seja passado adiante, onde, então, um elemento para A e um elemento para S, que é sickle, que é o nome em inglês da foice, né? Essa reunião existe, então eles têm 50% de chance de ter filhos portadores do traço, mas não que desenvolvem a doença, são normais. E tem 25% de chance em que a reunião seja pelos S's, ou seja, aqueles genes anormais que vão determinar que a hemácia, o glóbulo vermelho, ao invés de ser redondinho, ele tenha uma forma de foice, certo? E esta forma de foice faz também com que ele seja mais duro, menos elástico, menos plástico. Então, os capilares, que normalmente seriam aerados pelos glóbulos vermelhos, transportadores de oxigênio, não recebem já tanto oxigênio, além de outras complicações. Então, a anemia falciforme é uma doença genética. Ela é completamente não contagiosa. Não há possibilidade de um portador de anemia falciforme passar por transmissão horizontal. Ele pode passar por transmissão vertical e passa. É como um olho azul. Por exemplo, porque o olho azul é recessivo. Exatamente equivalente aos olhos azuis. Exatamente, muito bem, brilhante. Porque é recessivo também, né? É recessivo e não contamina. E infelizmente não contamina. Eu acho lindo. Que pena que não contamina. Bom, a anemia falciforme, ela é altamente endêmica em regiões da África.
algumas regiões do Oriente Médio e algumas regiões da Índia. Ela está ligada, portanto, muito ligada à afrodescendência. Acontece que no Brasil nós temos tradicionalmente duas questões. Primeiro, a partir de toda a história que nós temos da escravatura e das discriminações, a história das pessoas casando entre si e casando, principalmente na época dos escravos, com pessoas que vinham da mesma região da África. Então, isso fez com que ela se tornasse cada vez mais uma doença de afrodescendentes. Não é uma doença de elite, é uma doença de povo. E não é uma doença... Isso porque veio através... por conta dos escravos. Dos escravos e dos seus casamentos entre si. Dos seus casamentos entre pessoas parentes. De regiões similares, né, da África Ocidental principalmente. E também, assim, nem tanto em parentes, porque eles têm uma eugenia maravilhosa, eles têm um tabu de incesto bem rigoroso, sabe, das tribos. Mas eu digo primos, assim. Agora, né? não, o simples fato de eles virem de regiões onde eles já eram portadores da doença, certo? Nem sempre tinham só o traço, já eram portadores da doença. Então, isso aumenta cada vez mais a chance de que essa doença se propague. E qual né? Qual é o risco, o que ela causa? A pessoa que tem portadora dessa doença, o que ela tem, eu sei que muitas vezes leva à morte, então a pessoa tem que tomar certos cuidados. Eu, inclusive, tive um grande amigo, trabalhou comigo a vida toda no Banco do Brasil, e uma das filhas dele tinha essa anemia falciforme, e ele tinha uma menina muito linda, muito bem cuidada, né? Eu a conheci pequena e depois adolescente, depois eu me aposentei, ele também, eu perdi contato, mas eu sei que parece que tem alguns cuidados, né, Yara? Muitos. A importância, certo, da informação é exatamente essa. A informação, ela não cai no vazio. A informação tem uma finalidade. E a finalidade dessa informação, principalmente para a população jovem, primeiro, verifique se você é portador do traço. E isso sai no exame de sangue? Verifique se seu parceiro também tem o traço. Sim, o exame de sangue simples. Seu parceiro também tem o traço, vocês vão ter filhos, saibam que vocês têm 25% de ter um filho portador da doença falciforme, 50% de ter um filho portador do traço e 25% de chances de ter um filho sem o traço, com a hemácia normal. Isso já é importante para que quando a criança nasça, os pais estejam preparados para, logo depois de fazer o teste do pezinho, que é imprescindível, é ele que vai determinar, no começo da vida da criança, para os pais esta informação. Tem ou não tem traço ou doença falciforme. E importante que você esteja preparado para saber que isso é uma questão de um acidente genético e não requer uma culpa, porque uma questão que a gente vê das famílias, né, que têm crianças com doença falciforme, é como se eles tivessem culpa disso, como se eu tivesse culpa de ter olhos castanhos e pele desbotada, certo? E coisas assim no gênero. Então, não é culpa nossa, né? É uma questão genética, é da natureza. Bom, essa primeira importância, a importância do teste do pezinho e a importância de estar preparado para essa possibilidade. Porque quando você sabe que você tem 25% de chance de ter uma possibilidade assim, você já tem um outro comportamento. Segundo lugar, o diagnóstico precoce, ele é fundamental porque ele vai implicar que essa criança já tenha determinados cuidados no seu trato, na sua alimentação, na sua proteção, de tal forma que todos os agravos possíveis decorrentes da doença sejam prevenidos. Por exemplo, são crianças que têm um crescimento muitas vezes lentificado, são crianças que têm uma resistência diminuída, então você já sabe disso, uma forte propensão a problemas pulmonares, uma propensão mais tarde a problemas circulatórios muito sérios, certo? E que
precisam todos aprender a viver com esta condição, porque é uma condição. A prevenção é fundamental. É muito importante. Quer dizer, essa é uma condição existencial. O que nós temos hoje? Nós temos, na melhor das hipóteses, quando se consegue um doador compatível, o transplante de medula, e a gente sabe como é que isso funciona no Brasil, ou seja, muito precariamente. Existem terapias gênicas, inclusive em Portugal estão fazendo estudos de terapias gênicas muito interessantes, com isolamento e modificação de um determinado gene que já está localizado, grupo 11, não sei o quê, e depois reinserção deste gene na medula óssea, mas são coisas muito incipientes ainda, muito teóricas, resultados experimentais muito iniciais, então não dá para divulgar para a população. Então é algo assim, não tem cura. A doença falciforme tem tratamento, ela não tem cura. Agora, uma coisa muito importante, né? Nós todos que pudéssemos deveríamos ser doadores de medula. Nós todos deveríamos doar sangue, porque as transfusões de sangue levaram muita gente à morte por AIDS, por outras doenças, hepatite, por exemplo, certo? No passado, quando a transfusão não tinha o mesmo controle, hoje já tem controle, isso não acontece mais, mas quando não tinha o mesmo controle, né? Então, a doação do sangue, a doação, a disponibilidade de ser um doador de medula não dói nada, é um furinho, certo? Uma punção, não é nada complicado para o doador, tá? E hoje também não é complicado para quem recebe, porque ela vem por aqui, certo? De forma líquida. Então, é muito simples. Mas, enfim, o que vem ao caso, né? O trabalho emocional. O trabalho emocional, o trabalho com a família, o trabalho com os amigos, certo? A inclusão, a não discriminação, certo? A visibilidade desta doença. Em São Paulo, que é o estado na população onde nós temos menor incidência brasileira, certo? De doença falciforme, nós temos uma para cada 4.000 crianças. Então, vocês imaginem, 40.000 crianças, 400.000 crianças, 4 milhões de crianças, e veja a nossa condição. Então, ela é muito alta. Na Bahia, muito mais alta ainda. Agora, é uma doença de uma parcela da população que precisa do SUS. Normalmente, uma parcela de população mais desprivilegiada. E que precisaria, e fica a ideia, que houvesse nas prefeituras um setor municipal extremamente apto, competente para fazer a psicoterapia de alguém que vai viver com essa condição a vida inteira, não sabe quanto tempo, qualquer mudança de temperatura, de clima, é um susto, porque sabe que pode vir uma crise. São crises dolorosíssimas, que prostam as pessoas, como em qualquer anemia, né? Certo? Como em qualquer anemia. Aquela dorzinha no corpo que tem o anêmico, aquele pequeno cansaço que tem o anêmico, aquela indisposição do anêmico, você multiplica exponencialmente na anemia falciforme, na doença falciforme. Yara, querida, você precisa voltar mais vezes. Pessoal, espero que essa verdadeira aula aqui, nesse tempo tão pouquinho que a gente tem da Yara, tenha aberto algumas mentes. Fica a ideia aí do SUS, que tenha uma equipe para dar esse suporte. Voltamos já já, agradecendo de coração a minha querida amiga aqui pela sua doação, pelo seu compartilhamento maravilhoso de conhecimento. E voltamos já já no segundo bloco para os nossos quadrinhos e também para a nossa matéria do Leandro Sampaio do Canal 7.
voltamos e agora fique com Paulo de la Rosa e a palavra de delegado. Palavra de delegado. Você, jovem, você que é tão importante para o futuro desse país, você que tem sido tão importante nas mudanças, nas grandes mudanças, nas boas mudanças que o Brasil vem passando, reflita melhor sobre um detalhe. Escolha melhor os seus amigos. Pesquise sobre as suas amigas. Faça um levantamento sério, sim, a respeito do comportamento, das atitudes, da vida dos seus amigos. Porque, afinal de contas, há uma máxima que diz: diga-me com quem andas e direi quem és. Nós não podemos deixar o nosso futuro, a nossa sorte na mão dos outros. Escolhendo melhor as nossas companhias, é fato que teremos uma postura melhor, que escolheremos melhor os caminhos a traçar e que teremos uma vida afastada do manto perigoso da criminalidade. Paulo de la Rosa, o delegado poeta. Nossa blogueira querida Cris Dantas e dicas sobre fashionismo, beleza e estilo. É com você, Cris. Oi, pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai falar de botas, isso mesmo. O inverno tá chegando e quem não gosta de uma bota, né? Seja over-the-knee, cano curto, ankle boot, bota é bota e faz toda a diferença no seu look. Bom, confira umas inspirações que a gente está passando, que vocês vão ver o que eu estou falando. Esse ano, o carro-chefe, além da over-the-knee, que vem desde o ano passado, são as botas invernizadas, de cano curto, principalmente. Dá todo um glamour no seu look. Quer saber mais sobre isso? Acesse meu blog www.crisdantas.com.br. Agora, meu querido Gustavo Arruda, importado diretamente do Recife, com o melhor a mais. É contigo, Gustavo. Fala, Rosilma! Olá, jovens pensadores! Meu nome é Gustavo Arruda, do Melhor a Mais, e hoje eu quero dar uma dica para vocês sobre como não perder o foco diante de tantos afazeres no seu dia. Algumas pessoas têm dificuldade em manter o foco, se policiar, né, para manter sempre o trabalho, o direcionamento da energia focado no trabalho principal. Manter o foco no trabalho principal, se concentrar naquilo e ir focado naquilo até o final. Com tantas interferências que a gente tem hoje, redes sociais, notícias de política e pouca coisa, com certeza vai ajudar diretamente a você cumprir os seus afazeres diários e chegar aos seus objetivos e cumprir com as suas metas pessoais. Por falar nisso, você sabe como criar metas? Eu vou fazer um vídeo sobre isso no próximo programa. No programa seguinte, não sei se vai ser o próximo, porque isso depende da produção, colocar no ar ou não, mas eu vou fazer um programa voltado para você que quer aprender a estabelecer metas, tá ok? Mas como é que você consegue manter o foco do seu direcionamento para as coisas que são realmente importantes? A dica é fácil, aliás, a dica é simples, mas não é tão fácil porque depende de hábito. Mas é muito simples, você vai pegar o seu objetivo principal e destrinchá-lo em metas trimestrais e mensais. Por exemplo, você quer comprar um carro. Antes de comprar um carro, você precisa aumentar o seu salário. Antes de aumentar o seu salário, você precisa conseguir uma promoção. Opa, quando é que você vai conseguir uma promoção? O que é preciso para conseguir uma promoção? Você precisa fazer o seu trabalho, precisa cumprir um número X de vendas. Ok, e como é que você vai cumprir um número X de vendas? Aí você vai estabelecer sua meta mensal para aquilo, tá? E para cumprir essa meta mensal, diariamente, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer metas menores em listas de afazeres. Você faz uma lista de afazeres, em média a minha lista de afazeres tem 8 itens, e há quem diga que é muito, é bastante para quem trabalha diariamente com cumprimento de tarefas,
Mas, em geral, os especialistas dizem para você manter as suas metas em 3 a 8 itens da sua lista de afazeres. Certo, eu vou fazer minha lista de afazeres com foco no core, no centro do que eu preciso realizar. Apenas as coisas relacionadas a isso. Então, por exemplo, eu tenho que fazer 30 vendas. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar para X clientes. Eu tenho que fazer 10 reuniões. Eu tenho que montar um site. Eu tenho que, enfim, conhecer o produto. Eu tenho que fazer uma série de coisas e você vai listando essas coisas. O meu máximo são 8 itens, que eu consigo render bem com 8 itens. E vai focar especificamente nisso. E como é que foca especificamente nisso ainda, Arruda? Não está claro ainda, certo? Você vai tratar a sua lista de 8 itens como uma coisa só. Você não vai tratar como 8 coisas. Cumprir uma coisa, ufa, descansei. Cumprir outra coisa, ufa, descansei. Nesse seu descansei de que cumpriu uma coisa, cumpriu a segunda coisa e cumpriu a terceira coisa, você está suscetível a interferências. Então você vai considerar a sua lista como uma coisa só. E aí, para você cumprir isso, você tem que colocar várias coisas que você vai fazer, inclusive as pausas. Por exemplo, o almoço é uma pausa, tem que estar na sua lista, certo? O lanche é uma pausa, tem que estar na sua lista. Você cumpriu os seus itens, no final, terminado tudo, você vai considerar mentalmente que você realizou a sua meta do dia. Tá ok, pessoal? Até a próxima. Melhora mais. E agora também finalizando com a matéria do Canal 7 Reportagens, Leandro Sampaio, um livro, um policial. Será que você vai gostar dessa dica? Leandro Sampaio com vocês. Hoje o Canal 7 Reportagens vai entrevistar a escritora Cindy Stockler. Ela vai contar pra gente um pouquinho sobre a Operação Caipirosca. Tudo bem, Cindy? Seja bem-vinda. Primeiramente, obrigado por estar aqui com o Canal 7 Reportagens. Muito obrigada a vocês. Olá, obrigada, Leandro. Obrigada a todo o pessoal da TV Com e do Canal 7. Um prazer estar aqui com vocês batendo um papo. Já estamos super curiosos. Você poderia contar pra gente qual é a ideia central da Operação Caipirosca? Bom, é primordialmente uma história de amor, né? Mas também é uma história de amor, além de ser entre um homem e uma mulher, uma brasileira e um estrangeiro, um russo, também uma história de amor pela cidade de São Paulo, pelo estado de São Paulo em geral e pelas cidades de Santos e Ubatuba, por onde eles também passam. Então é um amor imenso que acontece na história. Por que você escolheu Santos para fazer parte do teu enredo? Bom, não foi exatamente uma escolha, tem muito a ver com a história, porque a personagem principal, Maria Cláudia, é uma advogada muito moderna, muito voluntariosa, com muitas responsabilidades, e no mundo da advocacia, muitos escritórios têm clientes, têm trabalho com a cidade de Santos em função de exportação e importação. E ela, por acaso, também tem os pais aposentados morando em Santos. Então é uma ligação muito forte que ela tem com a cidade, que ela ama, adora passear em Santos, que é uma cidade muito charmosa. Me foi um prazer descrever a cidade até onde me foi possível, até onde eu conheço. Foi muito gostoso, o leitor também passeia pela cidade, que é linda. E a personagem central do enredo é a Maria Cláudia, né? Ela é uma mulher forte, destemida, advogada, mora em São Paulo e ela cai num conto, numa história, num romance um pouquinho complicado, né, Cindy? Não é verdade? E não é também uma coisa muito comum hoje em dia no mundo moderno? Ela é uma mulher moderna, uma profissional, independente, voluntariosa, como eu disse, independente financeiramente também, uma excelente profissional e, no entanto, ela acaba se entregando, como você mesmo falou, num relacionamento de uma maneira completamente vulnerável, que o leitor fica se perguntando como é que uma mulher como ela se deixa envolver numa história como essa, em que ela mesmo o tempo todo fica dizendo que ela não sabe muito bem o que aquele estrangeiro, aquele russo veio fazer no Brasil, ela tem até um pouco de medo dele e, no entanto, não consegue deixar de procurar a companhia dele o tempo todo. Então, você tem razão em dizer que é de se perguntar como é possível isso acontecer. A gente não vai contar a história do livro, mas a Maria Cláudia, a gente poderia falar que ela se apaixona no primeiro contato com o Ivan, que é russo,
ou não? Porque ali, talvez a paixão tenha deixado ela tão cega e não enxergando o perigo que ela estava correndo, né? É verdade. Nem ela mesma sabe até que ponto vai o que ela sente por ele. O que ela tem certeza é que ela não sabe nada a respeito dele e até onde ela sabe, ele pode ser um bandido. E então ela fica o tempo todo para cima e para baixo na cidade de São Paulo, com ele, com a possibilidade dele ser um bandido. E mesmo assim ela segue em frente, tão inteligente e profissional como ela é. É um paradoxo, mas... E Operação Caipirosca, Cindy, por que esse nome no livro? Porque, de fato, Leandro, acaba acontecendo, da metade do livro para frente é praticamente só isso, acaba acontecendo uma operação policial de proporções internacionais, bastante tumultuada, envolvendo a cidade de São Paulo, lugares conhecidos, famosos de São Paulo, com festas multimilionárias acontecendo, e o desenlace da história é, enfim, uma prisão que é feita ao final dessa operação policial. Então é bastante forte. Essa parte policial da história de Operação Caipirosca não tem esse nome à toa. O livro ele relata diversos locais de São Paulo, muitos conhecidos, né, pelo grande público, e você resolveu, depois que você editou o livro, em criar uma fanpage no Facebook com as fotos, as músicas e os relatos para as pessoas continuarem um pouco vivenciando a história, né? Como que deu essa ideia? Você gostou dessa ideia? Sim. Eu acho que ele gostou. Foi muito interessante porque eu pude, pessoalmente até muitas vezes, fotografar esses lugares. Os lugares estão aí para a gente ver. Então eu achei interessante ajudar o leitor a ver, visualizar esses lugares onde eles dois estiveram. São reais os lugares. Os personagens são fictícios, mas a cidade e os lugares são reais. Estão lá placas de rua, bares, restaurantes, e os lugares que são mencionados estão aí para qualquer um ir visitar. E os personagens visitaram, viveram a história deles nessa cidade onde a gente está agora. Bom, a gente vai encerrando aqui a nossa entrevista com a Cindy. Quero agradecer, Cindy, por ceder a entrevista aqui para a TV Com e para o Canal 7 Reportagens. Eu é que agradeço vocês, foi um prazer estar aqui e não tem como realizar melhor essa celebração do que com vocês, são geniais. Obrigado, Cindy. E para assistir outras entrevistas, acessem canal7reportagens.com.br ou através da TV Com no canal 11 da NET pelo programa Jovens Pensadores. Até a próxima. Tchau! Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, convidando você para estar com a gente novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 16, lembrando que sempre pomos tudo no YouTube para você ver e rever quando quiser. E mais, temos um canal novo, hein? Mande suas perguntas para concorrer à camiseta do programa e à caneca do programa. Perguntas para o nosso novo vídeo, novo canal, Rosilma Roldan Responde. Mande as perguntas para os nossos contatos. Até lá!